pessoal, bem-vindos ao meu espaço Caminhos da Antiguidade. Sou o professor Diego Gavski. Hoje trago para vocês a visão de Heródoto, o nosso glorioso titã, tido como pai da história, a respeito do glorioso Egito, que já naquela época longínqua da nossa contemporaneidade já inspirava respeito e admiração pela sua antiguidade e cultura. Heródoto foi um visitante privilegiado do Egito. Não o viu em ruínas como nós agora, mas sim em vida. Se o Egito nos impressiona atualmente, o que teria ele sentido ao visitar esse país enquanto ainda cheio de vida? Realmente, pessoal, deve ter sido fantástico. Heródoto visitou o Egito entre 449 e 448 a.C., 300 anos antes do final da civilização egípcia. Ele percorreu, segundo os registros dele, o Baixo e o Alto Egito e narrou toda a sua viagem nos livros 2 e 3 da sua história, né? Tida atualmente como a primeira obra da historiografia moderna. Para os amantes do Antigo Egito, ainda hoje, né, é apaixonante ler os seus testemunhos. Sempre que podia, Heródoto consultava fontes escritas. Outras vezes recorria a fontes orais, como os sacerdotes dos templos, né, que poderiam lhe transmitir uma visão deturpada dos acontecimentos, ou descrevia aquilo que ele próprio observava. No entanto, né, os seus textos sempre terão um grande valor histórico e documental, né, mesmo que não tenha sido feito com critério historiográfico que é feito hoje em dia, né? Porque a gente sabe que a história, na realidade, ela é uma ciência, digamos, ela é uma ciência não exata, né? Até pela observação e pelo ponto de vista do historiador, né? Mas digamos que ela é uma ciência exata no seu método, né? Porque para fazer um trabalho historiográfico se analisa fontes e tem todo um processo, né? No entanto, né, os textos de Heródoto, né, eles sempre vão ter um grande valor histórico e documental, como eu já afirmei. Heródoto, ele admirava antigos egípcios, o seu calendário, né, precocemente estabelecido, e a sua religião acima de tudo. Depois ele faz uma análise sobre a geografia do país, sobretudo o curso e as fontes do Nilo e as causas das suas cheias, né? A seguir, ele centra-se nos costumes egípcios, tanto religiosos e funerários como cotidianos, né? Por último, ele faz a análise da história do Egito, né? que ele divide em duas partes, a antiga e a moderna. Heródoto reuniu, nas suas observações sobre os egípcios, bem como sobre os gregos e outros povos, né, uma análise de maneira crítica. Ele fez uma análise de maneira crítica e racional, razão pela qual ainda hoje ele é considerado o pai da história, tido como o pai da história. Ao falar dos costumes egípcios, Heródoto comenta as particularidades do país e afirma que o país é formado por um povo muito religioso, que faz sacrifícios aos seus deuses, imolando um tipo de animal específico para cada um. Né? Fala-nos também de alguns dos principais deuses, né, como Ísis, e das festas que lhe eram dedicadas. Ele descreve minuciosamente o ritual de purificação para entrar nos templos, né? E depois, em vários capítulos, ele trata o tema da mumificação, né? Vejam só, com todos os pormenores, e menciona que, tal como os gregos, também os egípcios tinham um grande apreço, também como os babilônicos, né, e os antigos mesopotâmicos, com a adivinhação, né, e a questão dos astros, da astrologia. No que diz respeito à vida cotidiana, ele salienta o asseio dos egípcios e o fato de a maioria dos homens serem sadios, em seu entender, naquela época, né, que ele pensava graças ao clima do país, né. Ele realça também a especialização da medicina egípcia, que bem a gente sabe, para a época, né,
ela era uma das medicinas mais avançadas, né, em questão assim de tratamentos e de farmacologia, né, até inclusive pela própria questão da mumificação também. Os egípcios eles desenvolveram muito a farmacologia e questões assim de torção. Eles já usavam tala, né? Então para a época a medicina egípcia ela era muito avançada, né? Já era bem avançada para a época, né? Por fim, o vestuário e o calçado que eles usavam era de qualidade, ele afirma. Os hábitos alimentares, né? Ele fala que a comida é acompanhada com cerveja e as carnes consumiam-se assadas ou cozidas, né? Ele fala também que os egípcios eram muito tradicionalistas, né? Que eles eram um povo muito alegre. Os seus cantos são acompanhados por instrumentos como a lira, o crótalo, né, que seria uma espécie de castanhola, né, a harpa, né, e batiam palmas, né. São, em resumo, gente muito saudável e alegre. Então, pessoal, não vamos estender muito o vídeo para ele não ficar muito maçante, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, né? Um forte abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.